Olá, você que nos acompanha, eu sou Igor Regis e este é mais um vídeo para o Bet Blog, o nosso espaço no site da Bet Educar, para falar um pouco sobre diversos temas na área da educação, com conteúdos de autores, expositores e também grandes nomes do setor. E nesse vídeo, o nosso papo vai tocar em um ponto crucial para todos ligados a esse ecossistema da educação. A pandemia trouxe para o centro do debate palavras como resiliência, adaptação, frustrações, novas competências. E para ajudar a definir a participação de cada um nesse processo de educação, quando a gente fala de professores, alunos, pais, para essa nova realidade que nos foi imposta. E para esclarecer um pouco desse caminho que a gente deve ou pode seguir a partir de agora, o nosso convidado de hoje é o Rossandro Klinge. Ele é especialista em educação e desenvolvimento humano e um fenômeno do YouTube, né, com mais de 500 mil inscritos e uma presença frequente nos eventos da Bet Educar. Rossandro, é um prazer conversar com você e seja bem-vindo aqui hoje. Olá, Igor, um prazer todo meu. A gente realmente tem muito para falar nesse momento em que a gente tem vivido assim tantas experiências ricas, meio que dolorosas também, inegavelmente, mas que tem reformatado o papel de pais, ressignificado o papel da educação, exigido muito mais de professores e alunos, e todos de modo geral, né? Mas a gente vai refletir um pouco sobre isso, que vai ser realmente muito rico poder fazê-lo. Perfeito. Bom, Rossandro, nesse momento a gente conversa sobre vários temas, mas um em especial vem para o centro do debate, né, que é a resiliência. O professor teve que ser resiliente para esse momento, o aluno teve que ser resiliente, até os pais, né, que entraram numa rotina nova. Como que o professor ele pode trabalhar esses temas de resiliência dentro da sala de aula? Isso é uma habilidade que ela veio para ficar como se fosse tão essencial quanto, por exemplo, respirar para o ser humano viver. Diante do fato que o mundo está mudando numa velocidade insana e que a pandemia colocou isso em escala muito mais intensa do que a gente já estava vendo, com vários estudiosos falando sobre isso, agora mais do que nunca, essa flexibilidade adaptativa ao novo exige-se ainda muito mais como uma competência do ser humano. Então, realmente, quando a gente pensa nisso na sala de aula, a gente vai lembrar que cada família deu um treino mais ou menos competente para os filhos serem mais ou menos resilientes. Então, a primeira coisa que o professor vai enfrentar, que é uma coisa muito comum para o professor isso, é tentar fazer um nivelamento das competências. Do mesmo jeito que a gente tenta entender quando começa um ano letivo, às vezes quando vai para uma nova escola, faz aquele teste para poder entender, ou vai começar uma aula de inglês para saber qual é seu nível, para saber onde você vai ser colocado. Quando o professor entende que é uma diversidade de alunos com um conjunto de famílias que vão ser mais ou menos capazes de ter desenvolvido essa habilidade, ele precisa perceber quem precisa de mais e quem precisa de menos investimento nessa área. E nesse momento é interessante porque os alunos entre si vão poder ajudar profundamente o desenvolvimento da turma como um todo, de forma orgânica e sistêmica. Então, construindo relacionamentos positivos entre os alunos, entre eles, e aí, claro, no momento que você começa a construir um relacionamento mais positivo, você automaticamente está trabalhando a evitação de práticas de bullying e cyberbullying, que também é uma derivativa disso. Você está desenvolvendo outras habilidades emocionais, então a gente vai estar aí trabalhando os conteúdos socioemocionais, promovendo essas emoções mais positivas, construindo um sentimento de orgulho e pertencimento dos alunos, identificando quais são os pontos fortes e fracos e construindo um senso de propósito que os alunos vão construir na sala de aula, e, claro, de recursos didáticos, de tudo que você traz como conteúdo, da discussão de temas relevantes que estão bombando nas redes sociais, para usar uma linguagem dos alunos de hoje, para que a gente possa pegar esses temas e, em vez de se contrapor a tudo que está sendo discutido, trazer essa discussão para a sala de aula, no momento em que, nesse momento, você também aproveite e faz a educação midiática, que certamente é uma pauta extremamente urgente e necessária para todas as escolas, para as famílias, porque parte da conflagração que a gente está vendo no mundo hoje, você acompanha e sabe, né, tem a ver com essa incapacidade de senso crítico, de olhar para uma postagem, para uma notícia, saber o quanto ela tem de verdade, de mentira, de viés, de manipulação. Então, você percebe que eu comecei a puxar um monte de eventos que vão estar ligados à concepção da resiliência como uma potência psíquica muito mais ampla do que simplesmente flexibilidade, entende? Ela nos coloca diante de um conjunto de circunstâncias, exigindo nessas circunstâncias essa habilidade tão fundamental. Vamos embora. Bom, Rossandro, você falou um pouquinho sobre essas novas habilidades, né, que vão ser necessárias a partir de agora. Eu queria tocar num ponto em específico, a paciência. A gente está vivendo uma realidade hoje
se discute volta às aulas, ainda tem aula online, e o que se desenvolve para a gente, que a partir de agora vamos ter uma realidade um pouco híbrida, né? Vai mesclar esse online com esse presencial. Como que o professor pode lidar com essa questão da paciência do aluno, né, nessa transição entre as duas modalidades? Bom, Igor, na verdade a gente sabe que paciência é uma habilidade crítica na geração atual, né? Sim, é uma geração que é muito voltada para a resposta rápida, que vê uma série, pega lá e maratona uma série, não espera como a gente, né? Esperava uma semana para ver o episódio da nossa série. Então isso é um exemplo de muitos que a gente tem na sociedade, de uma geração muito voltada para a resposta muito rápida. Então, mesmo antes da pandemia, eles já sofriam com uma certa ansiedade muito profunda. A resiliência, como uma competência muito sistêmica, ela demanda a necessidade de paciência, porque eu preciso entender que não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero. A paciência dos pais, muitos que estão angustiados pela volta, por várias motivações, desde o fato que precisam trabalhar e ter um espaço para que o filho fique, ou porque não estão suportando os filhos em casa, a gente sabe que também tem esses casos, mas também os que têm medo de trazer os filhos de volta. Então está todo mundo entendendo que tudo que vai acontecer, ninguém tem uma resposta pronta. Basicamente, a gente vai viver essa experiência e, na medida que essa experiência for sendo vivida, a gente vai construindo essas respostas, se adaptando. E por isso, sim, a paciência vai ser muito essencial, porque muitas vezes a gente vai tomar uma medida e vai ter que retroagir em relação a essa medida, avançar noutra. Estamos num terreno ainda muito desconhecido para todos nós, porque basicamente a gente está tentando voltar para uma vida normal, enquanto a segunda onda está vindo já com muita velocidade, de forma muito angustiante para todos nós. Pode ser uma oportunidade de trazer para a realidade desse jovem a paciência, né? Como você comentou, não existe, praticamente inexiste. Verdade, verdade. Com certeza eles têm uma necessidade disso para a vida. A gente sabe que muitos desses jovens têm. Eles começam ali o ensino pensando no Enem, terminam o Enem pensando no fim do curso, terminam o curso pensando no trabalho, entram no emprego pensando em ser presidente em 6 meses. Então, isso tem gerado uma instabilidade emocional, uma ansiedade, um sentimento também, por causa disso, por falta de paciência, de imensa frustração. Porque por mais que eu não seja paciente, a vida tem processos. Então, eu posso ter sido treinado numa família que sempre me dava tudo que eu queria na hora que eu queria, mas a vida lá fora não é assim. E se eu não tiver capacidade de desenvolver a paciência, eu vou me frustrar muito diante dos processos que vão vir fortes na minha existência, dizendo assim, não é bem assim, tem começo, meio e fim, tem um tempo para começar e um tempo para depois você conseguir o resultado. A vida, ela é uma escola inegável que muita gente vai aprender mais ou menos conforme se permitiu entender ela no seu caráter pedagógico. Perfeito. Essa adaptação em relação à paciência também ajuda a diminuir as frustrações, né? Bem tocado esse ponto. Bom, Rossandro, no século XXI, a gente discute muito competências, né? Todas as reformas educacionais que a gente vê em países modelo de educação hoje em dia, a gente pode citar Singapura, Finlândia, que são modelos bem citados, tem como base as competências. A própria BNCC, a BNCC brasileira, foca em 10 competências. Dentro dessa pandemia, você pode citar que tipo de competência os alunos puderam desenvolver a partir de agora para lidar com esse processo educacional? Acho que a pandemia ela foi rica num aspecto muito importante com relação ao desenvolvimento dessas competências. Para alguns pais, e acredito até que para alguns educadores, viam as novas competências e as propostas de mudança da BNCC e o desenvolvimento socioemocionais como mais uma disciplina, ou mais um tipo de currículo, ou mais um conhecimento a ser colocado à disposição do aluno, quando na verdade é muito mais que isso. Na verdade, desenvolver habilidades que vão ser, a partir dali, todo o processo educacional vai se desenvolver. Então, na pandemia, ficou muito mais explicitado a necessidade disso. Então, por exemplo, numa família, nós temos visto aí 3 básicos exemplos de famílias que estão vivendo a experiência da pandemia. Aquelas que estão olhando para os filhos e dizendo assim, poxa, pô, que legal, meus filhos assim são pessoas muito legais, desenvolveram habilidades e agora a gente está aqui, eles dão um trabalhinho ou outro, mas estão aqui sendo colaborativos, empáticos, estão sendo resilientes, estão se adaptando, tendo respostas criativas. Então, famílias que estão se sentindo bem nessa experiência. Tem famílias que estão vendo necessidade de alguns ajustes. Poxa, eu não estava vendo que era tão egoísta, que era um pouco participativo. É bom aproveitar agora para desenvolver isso, porque agora observando melhor, estou vendo que está faltando isso e aquilo.
E tem famílias, a gente também não tem como negar, que está no oposto total de causa absoluta, percebendo que tudo está errado, que as habilidades não foram nenhuma desenvolvidas e que a família está pagando um preço alto e que certamente a sociedade também pagará um preço alto com indivíduos emocionalmente deseducados. Então, é muito importante notar que agora esses temas ficaram extremamente relevantes. Entre essas competências que a gente percebe que, grosso modo, está se desenvolvendo para as pessoas agora, a gente tem a empatia, porque as pessoas precisam, estando em casa, desenvolver uma habilidade maior de se colocar no lugar do outro para diminuir a escala de conflitos. Nós temos, com certeza, um sentimento de maior colaboração. Percebe-se hoje em casa que, para que as coisas fluam, é necessário colaboração. Parte, por exemplo, dos divórcios estão acontecendo com duas reclamações, que é celular, mas a primeira é falta de divisão justa de atividades dentro da casa. Então, especialmente as mulheres se sentindo exploradas. Então, a gente percebe a importância da colaboração, da gente estar junto. Então, isso também, como consequência, ou seja, aumento de empatia e de colaboração, vai aumentar um sentimento de pertencimento familiar que é extremamente importante, porque ele equilibra as emoções daquele aluno. E esse equilíbrio com o sentimento de pertencimento, ele repercute em tudo que você vai fazer na vida. E aí a gente tem ainda a persistência, porque você tem que insistir muito, a criatividade, eles estão tendo que lidar muito com isso, a autonomia, porque estão tendo que, muitas vezes, não tem aquele professor o tempo inteiro, estão tendo que lidar e criar soluções diante dessas respostas, e o bom é que essas experiências, não que todas as famílias estejam construindo tudo isso do mesmo jeito, com a intensidade, mas qualquer uma dessas experiências que o aluno tem vivido na sala de aula, elas devem ser estimuladas para que possa ser continuada quando a gente voltar para o contato com os alunos dentro do ambiente escolar. Tá mudo para mim. Agora voltou. Voltou? Perfeito. Bom, Rossandro, você citou alguns pontos, né, que foram estimulados nessa pandemia, mas a gente sabe que você citou empatia, que pode ser estimulada, as pessoas se colocando no mesmo lugar. Por outro lado, a cooperação, que entra da mesma competência, ela fica um pouco vaga, né, já que o individualismo é estimulado, já que cada um está da sua casa. Você pode citar e apontar que competências o professor precisa estimular nessa volta, já que a gente conviveu meses aqui com o individualismo, com a pessoa sozinha na sua casa, longe daquele ambiente escolar onde a colaboração é mais estimulada? Acho que a gente tem uma ideia muito clara sobre as pesquisas que são feitas sobre isolamento social e os prejuízos que isso acarreta. Então, por exemplo, fizeram pesquisas com idosos, que já havia antes da pandemia, que viviam em isolamento social, e o impacto na saúde física era o equivalente a fumar uma carteira de cigarro por dia. Fizeram pesquisas com pessoas que ficam afastadas durante muito tempo do convívio da sociedade, pessoas que vão para a Antártida, e a diminuição nas áreas do cérebro responsável por interação social. Então, não podemos desconsiderar, acho que muitas pesquisas vão ser feitas sobre as próximas décadas, sobre tudo que a gente está vivenciando. Não podemos desconsiderar que tivemos alguns aprendizados e alguns prejuízos, por isso que quando a gente volta para a sala de aula, tem que sentir como cada um vai responder nesse novo convívio. Então, se a colaboração foi diminuída porque houve um aumento do individualismo, isso vai ter que ser corrigido na sala de aula. Só que o que eu percebo é que, como a família teve que colaborar para sobreviver a esse evento, ela, apesar de estar isolada das outras famílias, ela estava interagindo mais no contexto familiar. E é muito provável, não vou dizer com certeza, que esse aprendizado que foi vivido dentro da experiência de casa vá para a escola. Se aumentou a colaboração em casa, vai aumentar a colaboração na escola. Porque o que havia antes era um individualismo já presente, porque as pessoas, vamos combinar, Igor, já viviam um certo isolamento social. Nós vivíamos isolados pelos smartphones. Adolescentes e crianças, cada um no seu universo de jogos, de games, de smartphones e pais idem também. Então estavam presentes fisicamente, mas sem interação social. Já a pandemia fez com que o smartphone e as tecnologias que antes nos separavam fossem usados como instrumento de aproximação. E isso trouxe uma nova aprendizagem, que também trouxe uma dependência maior de telas, que vai ter que ser corrigida na volta à sala de aula, mas trouxe uma aproximação maior das pessoas. Como cada família construiu isso de forma mais ou menos efetiva, a gente vai ver no retorno, e o professor que conhece os alunos, e agora, inclusive, isso é uma coisa muito também percebida pelos educadores de um modo geral, é que também, ironicamente, a pandemia e suas muitas ironias
Agora a gente tem tido mais acesso aos alunos do que quando eles conviviam fisicamente. Porque quando os alunos iam para a escola, o movimento agora foi invertido, o professor entra na casa dos alunos, mesmo que encontrando câmaras fechadas muitas vezes, mas vez por outra vê intimidade, desabafo, vê dificuldades, vê pobreza, vê conflito, vê uma briga, né? Então, assim, tudo isso está fazendo com que as pessoas percebam muito mais que existe muito mais do que um aluno da turma tal, é João, que é da família tal, que passa por tal situação, que estuda na sala, o outro na cozinha, um na varanda, um no quarto. E isso nos dá outras informações que enriquecem a competência do professor para que ele possa lidar ainda melhor nesse retorno, porque ele já percebeu certas nuances de comportamento que no dia a dia, no corre-corre, a gente não estava percebendo de ninguém. Perfeito. Já que você citou o professor agora nesse final, né, Sandro, é um tema que você bate muito nessa tecla e é muito interessante, inclusive quando você mencionou isso no encontro online, muitos professores se identificaram que é a frustração, né? Como que o professor ele pode lidar com a frustração e com esses medos gerados no que a gente pode chamar de novo normal, né? Um tema que se popularizou. Como que isso afeta a relação dele com os alunos na sala de aula? Acho que uma das coisas que a gente pode fazer, eu acho que é muito rica, ainda mais levando em consideração que a gente tem que ampliar, porque quando a gente pensa nas competências emocionais na BNCC, e eu sempre digo, não é conteudístico, é desenvolvimento de habilidades que não se desenvolve apenas estudando, mas vivenciando essa experiência. Uma das coisas que os professores e os alunos precisam fazer é compartilhar as experiências vividas e aprendidas em casa. Então, por exemplo, a gente, desde já, eu vejo professores que de vez em quando interrompem a aula para escutar um aluno ou para contar uma própria história de si, olha, eu passei por isso. E esse compartilhar de dores e experiências, ele enriquece profundamente, digamos assim, as conexões entre os alunos e os professores. Então, tanto os professores devem compartilhar, sem perder, né, o lugar de professor, não é tornar plana a relação, ela tem uma hierarquia que é necessária, um nível mínimo de hierarquia que é necessária, mas esse compartilhar também sendo estimulado entre os alunos, para que as pessoas possam compartilhar não somente as experiências que tiveram, e esse compartilhamento possa proporcionar um aprendizado coletivo e sistêmico dentro do grupo, mas também compartilhar os medos que se tem sobre o futuro, sobre essa volta, para que também se construa soluções coletivas. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é aquilo que a gente chamaria de falando das fragilidades, nós nos fortalecemos. Nós saímos do sentimento de escassez para o sentimento de abundância. Percebendo que nós temos certas limitações, nós nos fortalecemos como grupo, porque aí aumenta a minha percepção de como eu necessito do outro para construir uma resposta mais importante, mais impactante e mais efetiva. E aí também me deixa de sobrecarregar, porque fica não somente sobre a minha responsabilidade como professor, de ter a resposta para tudo. Nós vamos construir, enquanto comunidade escolar, enquanto sala de aula, as nossas percepções sobre o que aconteceu e a nossa percepção sobre o que está por vir, como vamos reagir a tudo isso. Isso entra naquela questão do acolhimento também, né, Rossandro? A gente pode se dizer. Com certeza. O acolhimento ele é essencial, tanto que eu tenho dito já, Igor, em muitas das palestras que tenho feito para sistemas de educação, redes de educação, escolas de um modo geral, que a gente tem que realmente reservar um espaço dessa volta física. Um primeiro dia, eu até proponho, para ser um dia de acolhimento dos professores pela escola, entre eles. Comunidade escolar se acolhendo, né? Os professores vão voltar pessoas enlutadas, pessoas divorciadas, pessoas com sequelas da Covid. E a gente vai ter muita coisa a compartilhar, se fortalecer, se acolher. No segundo dia, acolhimento do aluno com a família. E volta às aulas e pontualmente a gente vai ter, eu acredito, que ter muito mais experiência de contato com família. Assim, aquilo que era uma reunião no início de janeiro, uma reunião na volta do segundo semestre, deve ser algo mais efetivo, porque se a escola sente necessidade da participação dos pais, ela precisa intensificar essa participação, que ela não seja um ritual pontual 2 vezes por ano, né? E que seja não todos de uma vez, mas pontualmente grupos, e não somente para cobrar, né? Oh, seu filho isso, aquilo, não. Sobretudo para compartilhar experiências, para construir possibilidades juntos, para criar um clima não de terapia, mas um clima terapêutico, em que a escola também se coloca como um set de acolhimento das angústias da família para a construção de um projeto que é interesse de todos, o aluno, dos pais e da família.
Perfeito. Já que você tocou nesse tema família, Rossandro, vamos falar de um assunto que acho que todo professor quer saber, né? Qual que é o X dessa questão. É importante essa questão do acolhimento, trazer uma relação mais próxima, como você falou, de mais vezes durante o ano entre pais e professores, mas que outros papéis os pais podem desempenhar nessa volta às aulas, né? Se tratando de uma situação que foi totalmente atípica, tanto para os pais, para os alunos, também principalmente para os professores. Todas as pesquisas que a gente vê, né, Igor, não tem nenhuma pesquisa que não mostre a mesma coisa. A relação que os pais têm com a escola e com a educação dos filhos, ela é essencial para o desenvolvimento da educação das crianças e dos adolescentes. Na medida em que a gente consegue convidar muito mais os pais para viver a experiência da escola, a gente vai ter esse impacto cada vez mais aumentado, porque não adianta eles imaginarem que a escola é como um lugar onde o filho fica depositado temporariamente para cumprir uma atividade de desenvolvimento cognitivo que só é construído com eficiência se houver por parte da família um sentimento que a escola é importante, que a educação é importante. Então, precisamos ampliar ainda mais essa participação dos pais, mas muitas vezes cada escola, e as realidades são muito particulares, tem que se perguntar quais são os pontos que provocam insucesso ou que impedem que os pais estejam mais presentes na escola. Como atrair aqueles pais que são mais resistentes e refratários à comunidade escolar? Como poder fazer isso sem que haja um sentimento de exclusão, quando muitas vezes a escola fica muito feliz com os pais mais participativos e magoada com os pais que são mais distantes. Muitas vezes, esses pais distantes vêm de famílias que os pais eram distantes, estão reproduzindo modelos. E aí a gente tem que pensar como a gente quebra essa, né? Eu lembro que quando eu faço palestras em escolas no país todo, parece um mantra quando eu vou fazer uma palestra especificamente para pais, eu vou entrando, seja, o Apoca ao Chuí, e aí o diretor da escola diz assim, professor Rossandro, é uma pena. E eu concluo a frase. Eu já sei, professor. É uma pena que os pais cujos filhos mais dão trabalho, têm mais necessidade de presença, não vieram. E é exatamente isso. A pergunta é, por que eles não vêm? Como nós podemos, enquanto escola, enquanto comunidade escolar, nos tornar mais atraentes? Que dificuldades eles enfrentam? Será que eles estão sentindo que vão ser, como eles já se sentem culpados, mais uma vez acusados? Então, como a gente cria um ambiente para que a gente possa trazer essa família, sinta conectada e sinta que a escola é parceira, inclusive para ajudar na resolução das dificuldades que elas apresentam de muito tempo. Eu acho que é uma percepção muito importante que pode se aproveitar nesse momento em que mesmo essas famílias mais afastadas, por causa da pandemia, tiveram que se aproximar da escola. A gente tem que aproveitar esse gancho e manter essa galera junto. E manter essa conexão de forma natural, né? Porque algo que é forçado acaba sendo pior para gerar essa aproximação, né, Rossandro? Com certeza. Se a gente fizer uma coisa muito mecânica, as pessoas sentem que é como se fosse uma educação fast food. De fato, a educação tem como característica uma customização no sentido de que cada aluno, cada família precisa de uma abordagem, um tratamento. É por isso que tem uma equipe inteira de pessoas. Você sabe que educadores que marcaram história, assim que você vai conversar com alguém que, professor tal, o diretor da escola tal, você vai ouvir sempre o seguinte, que essa pessoa sabia o nome, conhecia a história, sabia as angústias daquela família, né? Eu passei, minha esposa, por exemplo, mesmo, a mãe faleceu com 49 anos com câncer de mama, e até hoje, a diretora da escola que ela fazia parte marcou profundamente a vida das três, ela e as minhas duas cunhadas, porque ela acolheu, porque quando a mãe foi fazer quimioterapia em São Paulo, ela disse, deixe comigo que eu cuido, né? Então, existe esse espaço de realmente você olhar para o ser humano e não para o número, que é essencial para que a família sinta que a escola realmente é uma parceira. Perfeito. Olhar individualmente. Bem rapidinho, viu? Bem rapidinho, deixa eu ver água aqui. À vontade. Perfeito, vamos embora. Bom, eu queria pensar isso que você falou, Rossandro. A gente é evidente que quando você toca de maneira individual em cada aluno, em cada pai, o pai se sente até na obrigação de dar um feedback para o professor, manter essa colaboração. Mas como construir isso para professores que às vezes têm centenas de alunos, né? Não conseguem individualizar essa relação? Tem alguma receita para que ele consiga colocar esse método em prática?
Eu queria que os professores ficassem achando que eu os convoquei a ser terapeutas das famílias e colocar mais um peso. Muito boa pergunta, Igor. Mais um peso sobre as costas deles. Não, de jeito nenhum. Primeiro, acho que uma coisa que é fundamental, e a gente sabe disso, nós nunca vamos funcionar bem como nação enquanto um professor tiver que dar aula não sei quantos turnos para ter uma vida minimamente digna de pagar as contas. Não vai funcionar. Não está funcionando. Essa é a verdade. Enquanto a gente não der ao professor capacidade de fato dele se concentrar no ambiente, entregar e ter turno para construir saberes, processar o aprendizado dos alunos, corrigir com atenção aos exercícios, a gente vai ter uma educação que vai continuar sendo deficitária. Não adianta. Dito isso, é óbvio que um professor que ensina no estado do município, dá aula em escola particular, e que mal consegue em casa ensinar os próprios filhos, não vai ter tempo de saber o que aconteceu com Joana e com Pedro. Mas isso não quer dizer que aquelas situações mais difíceis, como por exemplo o exemplo que eu dei da minha esposa, que a mãe teve câncer, que o professor não vai saber o que está acontecendo. E que ele não possa, nunca é um professor excepcional, nunca é aquele que diariamente é um herói e uma heroína que está por dentro de tudo, acolhendo todo mundo. Não. Mas é que pontualmente nós temos que desligar o piloto automático e olhar para a pessoa. É assim que as relações funcionam. Em casa mesmo, diariamente, a gente está no piloto automático. Quando é que a relação desanda numa casa, por exemplo? Quando as pessoas estão sempre no piloto automático e nunca conseguem olhar mais devidamente para um problema que surge. Diariamente a gente acorda, o piloto automático funciona. Inclusive, ele cria rotinas para evitar que a gente tenha que descobrir tudo de novo todo dia. Mas de vez em quando, de formas excepcionais, quando algo surge, nós não podemos deixar de acolher aquela demanda, entender aquela necessidade, acolher aquela história particular e às vezes uma fala, uma frase, a gente como professor sabe, às vezes uma fala e uma frase que para a gente nem teve nenhum custo, nem a gente achou que foi tão impactante, ele foi um ponto de inflexão na vida dos alunos. Quantas vezes a gente, quando o professor encontra depois um aluno, o senhor não sabe como foi importante, o senhor disse uma coisa para mim, dia tal, você nem lembra o que disse, por que disse, mas certamente você saiu da rotina, do piloto automático, de somente ensinar um conteúdo e de repente uma alma humana encontrou outra alma humana e construiu uma conexão. E isso é o que faz a diferença. Perfeito. Perfeito, Rosana. Excelente. Você falando isso, eu até lembro de alguns professores que disseram frases para mim que eu tenho anotadas nas minhas agendas e eles nem se lembram muitas vezes, só pelo fato de sair desse piloto automático. Bom, Sandro, agora mudando um pouquinho de assunto, a pandemia ela vai estimular uma mudança nos métodos de ensino, né? Isso já Sim. é algo que é óbvio. A gente mesmo falou aqui do ensino híbrido. Mas como que o professor, até a própria escola, mostra para o aluno essa nova realidade e tenta fazer com que ele fique mais engajado nessas mudanças que vão acontecer daqui para frente? A gente precisa, de fato, entender o que está chamando a atenção desses alunos lá fora, para a gente pegar isso que está lá fora e trazer para a sala de aula como evento pedagógico. A própria ideia da sala de aula invertida, hoje, a sala de aula invertida hoje é uma realidade que a gente tem que tornar ainda mais evidente. Ou seja, a gente tem que ser muito mais, o professor ele é muito mais, a sala é muito menos aquela sala do ditado e muito mais um guia de instrução. Você vai tal coisa está acontecendo, tal evento, tal tema está sendo debatido, eu quero que vocês discutem esse podcast, vamos ver essa palestra do TED sobre isso, vamos assistir um vídeo, vejam o que está sendo tematizado hoje, para a gente poder trazer para aqui, se perguntar por quê, refletir. Aí eles vão sentir que há uma conexão entre a sala de aula e o mundo lá fora, para não parecer assim, está todo mundo falando sobre um estupro, por exemplo. E aí na sala de aula nada, é como se nada estivesse acontecendo lá fora. É claro que aquele evento tem que entrar, e é claro, a gente sabe que os professores fazem isso, só que a gente tem que fazer isso com mais consistência para que eles se sintam conectados e pegar, claro, os exemplos a partir da realidade que eles estão vivenciando. E não, claro, somente imaginar que o professor, eu sempre digo assim, nunca se pode imaginar, isso aqui que a gente está falando, longe, nada disso, é que o professor não é uma pessoa que está no Cirque Soleil, que tem que estar chamando a atenção do aluno o tempo inteiro. Tem também disciplina, ordem, tem que ter foco, tem que ter atenção, não dá para imaginar que o tempo inteiro você vai ser muitas tecnologias, muitas demandas externas, é apenas fazer cada vez mais conexão com o mundo lá fora, estimular cada vez mais a busca de um conhecimento lá fora para que o professor faça uma curadoria de conteúdo com os alunos na sala de aula.
o que volta naquilo que eu acho que vai ser essencial, que vai realmente vir com força, já deve vir com força agora na sala de aula e na sociedade como um todo, que é a mídia, educação midiática. A mídia está lá pautando vários conteúdos, seja a mídia tradicional ou a nova mídia, que é chamada de quinto poder, agora que é as redes sociais. Então, tudo que está sendo ali construído como evento cognitivo para esses alunos, inclusive emocional, deve ser trazido para que a gente possa pensar e refletir junto, fazer curadoria desse conteúdo, analisar isso mais detidamente. Então, nós devemos aproveitar tudo isso. A hibridização traz uma entrega sincrônica e assincrônica. A gente vai poder ter uma manutenção de contato com os alunos, com conteúdos que vão instalar, né? Então, a gente também se enriqueceu com o domínio dessas tecnologias, com a aula virtual, saber que pode deixar um conteúdo gravado. Quando o aluno mandar uma pergunta, olha, veja lá na minha aula no YouTube e tal, veja que vou responder essa dúvida. Chega a ser até uma economia, né? De você dizer, tem aqui, depois que você não entender, voltamos a falar sobre o assunto. Se enriqueceu muito o debate. Então, a gente pode aproveitar esse aprendizado tecnológico que foi muito interessante ser construído e manter e aprimorar, porque a gente sabe que as tecnologias vão vir com força e vão mudar o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente fazer uma ponte, isso sempre é uma briga dos alunos, eu acho que a gente, mesmo como aluno, quando você nos perguntou, para que isso serve lá fora, isso vai servir para quê na minha vida? Nem tudo necessariamente vai ser aplicado amanhã, mas quanto mais a gente conseguir mostrar para o aluno que o que a gente está trazendo tem a ver com o mundo que ele vive, mais ele vai se sentir interessado naquilo que está sendo discutido dentro do ambiente da sala de aula. Perfeito. Trazer esse olho, né? Às vezes o aluno fica muito preso ao conteúdo e não consegue ver para que aquilo serve, e isso acaba tornando desinteressante, né? Bem pensado. Ô, Sandro, parece que a gente combinou, mas você tocou nas redes sociais, é justamente uma pergunta que eu tinha, né? Em um dos seus vídeos, eu cheguei a ouvir você falar que pais, professores, alunos aprenderam conhecimento tecnológico de 5 anos em 5 meses, né? Foi algo que eles acabaram, foi sendo imposto a eles. Fala um pouquinho mais para a gente como que é esse uso da tecnologia, esse uso das redes sociais pode ser usado pelo professor para aprendizagem dentro da sala de aula. Eu acho que muito mais como busca de conteúdos, porque a gente sabe que as pesquisas mostram muito mais que as redes sociais mais atrapalham o processo educativo do que colaboram, porque geram vários tipos de dependência, comparações tóxicas, possibilidade de cyberbullying. Nós devemos apenas aproveitar tudo isso para trazer como pauta de discussão. Por exemplo, olhe para a rede social, quando você chegar para o aluno numa educação midiática dentro de uma discussão de sala de aula, professor tal, você ouviu aquele menino mora em muitas vezes chega pessoas da minha família, você viu, o cara mora em Orlando, numa mansão, dizer que não é a realidade de todo mundo, e às vezes aquilo é alugado, aquele carro é alugado, vamos discutir, vamos pegar as redes sociais para que a gente veja vidas muito mais que inspirem do que se comparem, porque a comparação é sempre tóxica, destrutiva, é para que as pessoas percebam que muitas vezes é um exagero, é uma edição de imagens, é edição de uma vida feliz, então tem tantas possibilidades da gente, não é demonizar as redes sociais, não é lutar contra algo que veio para ficar, não adianta a gente tentar criar uma destruição daquele ambiente, mas a gente tem uma pauta de senso crítico sobre aquilo, ao mesmo tempo trabalhar no aluno na ideia de que ele tem que dizer que tem horas que ele deve ou não usar para que ele possa ter também capacidade de se concentrar. Não dá para a pessoa se concentrar num conhecimento que exige foco e atenção. Se você está lá o tempo inteiro olhando também uma foto no Instagram, ouvindo um vídeo no YouTube, a gente percebe que é uma atenção parcial constante e não é à toa que começou-se a detectar em 2017 e foi confirmado uma pesquisa esse ano. Começou-se a detectar em 2017 nas pesquisas de QI mundial, que a média do QI médio mundial estava começando a declinar, ela só crescia a cada ano. E agora, a pesquisa mostrou aí que é a primeira geração que vai ser cognitivamente menos competente que os pais. Então, em vez da gente fazer um upgrade intelectual, cognitivo, nessa geração, a gente está fazendo um downgrade, e isso tem uma repercussão extremamente negativa, e não por acaso coincide com o advento das redes sociais, que tem sugado e tirado a atenção gritante, não somente de crianças, mas também dos pais, que muitas vezes usam os filhos com o telefone na mão. Então, é uma discussão que vai mexer com toda a sociedade, e acho que ela vai falar muito sobre que mundo a gente vai querer ser, que sociedade a gente vai querer ser. Uma sociedade completamente incapaz, viciada e superficial, ou, como sempre acontece, a gente descobriu algo novo, brincou, se queimou e vai corrigir. Eu acredito que a gente tem, como sociedade, o dever de corrigir.
é algo novo, a gente está usando com excesso, e agora a gente vai ter que pautar uma construção mais civilizada de nossa ação na rede social. Tem excesso de crítica, excesso de toxicidade, excesso de nós contra eles, excesso de tantas coisas, e tudo isso coincide com as redes sociais, e nós precisamos, então, corrigir isso que chegou com tanta força e que está trazendo também muitos prejuízos. Perfeito. Muito interessante essa pesquisa que você citou. Eu que tenho filhas pequenas, eu li essa pesquisa, como esses dispositivos, as redes sociais estão influenciando no desenvolvimento, né? Fazendo com que a primeira geração, que o QI seja inferior ao dos pais. Também tem muita questão da desinformação, né, Rossandro? A gente vê experiências de professores, até alguns memes nas redes sociais, que citam que o professor deu uma aula em sala de aula e foi rebatido por um aluno com uma fonte totalmente duvidosa. Essa questão da desinformação também é muito latente nas redes sociais, né? Profundamente. Por isso que eu volto a repetir, a pauta da Educamídia, a educação midiática é muito essencial, porque assim, as pessoas não querem nem discutir. Eu vi num blog e tal que não é assim. Então, peraí, calma, não é bem assim. Eu vi num blog e tal, vírgula. Que blog é esse? Quem falou? Qual a fundamentação que tem? Então, se você treina o aluno para entender quando aquilo é uma fonte confiável, se foi citado uma pesquisa, né? Se ali tem, por exemplo, estão dizendo tal coisa, é tão simples, dá uma googada. Se órgãos de imprensa estão citando aquilo, não, mas esse órgão ele é contra o meu candidato. Bom, mas tem órgãos a favor. Se dos 10 órgãos de imprensa desse país, eles estão citando isso é um tema relevante. Se ninguém está falando isso, nem o órgão de imprensa que você acha que é a favor do seu candidato, nem o que é contra está citando, é mentira, é uma invenção. Então, assim, não adianta, porque está escrito, não, calma, está escrito não é bem assim, até mesmo em livro, né? Porque é um livro, eu vi num livro, não é porque é um livro que é uma verdade. Desenvolver esse senso crítico, ter a capacidade de observar, perceber. O que a gente está falando aqui, na verdade, é de uma nova forma de alfabetismo. Primeiro que a gente já tem uma dificuldade que o analfabetismo funcional é uma realidade no Brasil. Então, como a gente lidar com a população que é analfabeta funcional a desenvolver senso crítico sobre mídia? Entende como é complexo? Porque ainda eu tenho que começar aqui, eu tenho que dar um passo atrás, né? Chegar aqui, vamos começar a fortalecer a compreensão. Daí as profundas contribuições da BNCC, quando trata muito mais agora do senso crítico, desenvolvimento de criticidade textual, porque a base começa aí, essa capacidade de interpretação textual, para que eu possa também interpretar esse texto mais subjetivo da mídia, simbólico, cheio de imagens, de símbolos. Se eu não consigo, lendo um parágrafo, entender a intenção do autor, como é que eu vou entender as intenções, o subliminar que está posto numa postagem, por exemplo, o que ela quer dizer, como aquele gráfico que não tem nada a ver com aquilo ali, sabe? Eu recebi ontem, por coincidência, no grupo do WhatsApp de família, um monte de conselho muito estranho sobre o Covid, e no final, leia isso porque está no site tal. O site tal era verdadeiro. Era um site da Cambridge, né? Da Universidade de Cambridge. Só que quando você clicava, era uma outra coisa. Só que muita gente nem clica, é da Cambridge. Então nem clica para ver se aquilo é de verdade. Quando eu cliquei lá, era outra coisa, nada a ver com o que estava posto no texto. Então hoje tem pessoas especializadas em forjar em verdades, e nós temos que nos tornar especialistas em ler e aprender a desvendar essas inverdades. Mas a gente tem um analfabetismo funcional de base que torna a nossa trajetória de construir essa educação midiática um esforço conjunto, coletivo e necessário, porque grande parte das dificuldades de convivência coletiva hoje, lembrando lá de Jacques Delors, né? Aprender a conhecer e aprender a fazer, a gente é muito bom nisso. Está aqui uma tecnologia que a gente está se comunicando à distância, como se fosse uma TV particular. Nós somos muito bons em aprender a conhecer e aprender a fazer. Mas aprender a conviver e aprender a ser é o grande momento, por isso, pauta de BNCC, desenvolvimento emocional, soft skills, ou seja, desenvolvimento de competências emocionais. Parte dos conflitos no mundo hoje são alimentados pegando as dificuldades humanas de vivência e inflando essas pautas, criando separações. Então, a educação midiática vai ajudar a pessoa a perceber que alguém ganha com isso, alguém tem interesse nisso, e que nós podemos perceber a intenção e dizer, não, você não me engana mais. Então, tem muita coisa para ser construída ainda mais com que, além do que a gente já tem, a gente está indo para o mundo da deepfake, né? Em que as pessoas são capazes de criar imagens semelhantes, com voz semelhante do indivíduo, que vai chegar um ponto que a gente não vai saber. Você vai chegar um ponto que você não vai saber que aquele vídeo que está no YouTube é meu ou não.
Rossandro, aquilo foi você mesmo que falou. Eu acho que a gente vai ter que criar um selo para dizer esse vídeo pertence mesmo a fulano, né? Então, Hoje ainda tá é perceptível, né? Isso, esse e se coloca perceptível, como alguém. Com a evolução, isso pode ficar imperceptível, né? Vai ter momento que eu vou olhar e dizer, rapaz, foi eu mesmo que disse isso. Então, a gente vai ter que, tipo, carimbar a verdade. Imagina, a gente vai ter que fazer algo que, talvez usando todas essas tecnologias que a gente tem de blockchain, assim, ó, esse conteúdo não pode ser modificado e ele é somente assim. Então, tem muita coisa que realmente exige um desenvolvimento de pensamento crítico, né? De curadoria de conteúdo, de discussão coletiva para a construção dessa capacidade de perceber o que está posto e saber o que é ou não verdade. Perfeito. Esses grupos de WhatsApp, principalmente família, são um perigo para isso, né? O professor tem que ensinar a ter uma agente de checagem de fatos também para o aluno. Exatamente. Tá. Rossandro, a gente já passou de 40 minutos aqui, eu sinceramente não vi o tempo passar, o nosso papo está muito interessante, mas eu queria finalizar com você. A gente falou sobre competências, sobre o papel do professor, o papel dos pais, sobre redes sociais, mas para finalizar, o que fica de principal aprendizagem, principal aprendizado dentro de tudo isso que a gente viu? Qual é o principal aprendizado para a educação brasileira nessa pandemia? O aprendizado, para mim, é o aprendizado mais doloroso, que é quão distante está a educação privada da escola pública, quão injusto isso é, né? A gente está falando aqui de entregas virtuais que nem sequer se sonhou em acontecer em muitas das escolas públicas no Brasil. Então, isso chama atenção para a vontade de não somente construir soluções para quem pode pagar, mas para as pessoas que não têm acesso à escola privada, ou seja, a grande necessidade de aprimorar toda a entrega da escola pública, tanto com qualificação, sobretudo com uma melhora significativa dos salários e das condições de sala de aula, para que os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Não adianta a gente universalizar uma educação que é universalmente incapaz de entrega mínima, não por falta de vontade dos professores, não por falta de desejo dos diretores, que se desdobram em salas de aulas aí com goteiras, com carteiras quebradas, com falta de material, que às vezes tem que comprar do próprio bolso coisa para levar para a escola, mas por um profundo desinteresse histórico, né, de políticas públicas reais que façam com que a educação seja uma pauta prioritária no Brasil. De forma muito gritante, a pandemia mostrou essa e tantas outras injustiças, se tornando, como dizia o cronista esportista brasileiro, né, o óbvio ululante. Aquilo que já gritava agora está cada vez mais evidente para a gente e deve gerar em nós não somente mais espanto, né, não mais comoção, mas, sobretudo, mobilização. Perfeito. Mais do que universalizar a educação do jeito que está, democratizar as condições, né, Rossandro? Seria Com isso. Com certeza. É essencial. É essencial. Rossandro, muito obrigado pela sua participação aqui no Bet Blog. É sempre muito bom conversar com você. Toda a audiência aqui da Bet, todo mundo que acompanha a Bet gosta de ouvir o que você fala nos eventos e até nos seus vídeos no YouTube. Não à toa o número de visualizações que você tem, né, Rossandro? Você queria deixar algum recado, falar de algum evento que vem por aí? A gente tem um evento aí que a gente vai fazer com muita alegria com a Bet, mas vamos deixar mais para frente para a gente falar detalhes dele e convidar as pessoas, né? Primeiro, agradecer a esse convite da Bet, que tem toda essa importância no cenário do mundo e no Brasil, como essa grande aglutinadora de todo o processo educacional nesse encontro ele é demarcador de começo de uma etapa nova. As pessoas vão para a Bet para ver tudo que está acontecendo, continua sendo assim, é muito importante. Convidar professores, diretores para o meu grupo de Telegram, que tem mais de 52 mil pessoas, que é uma forma de diariamente estar entregando conteúdos de educação e desenvolvimento emocional. Vai lá no Telegram, Rossandro Klinge, para a gente continuar tendo esse contato, porque acho que tudo que a gente puder fazer, né, Igor, para entregar, para chegar junto às pessoas, às escolas, aos professores, às famílias, né, daí é o lado positivo das redes sociais, usar esses veículos para que a gente possa ampliar uma voz que se quer ouvir, não para ser vista, pura e simplesmente, não por um movimento egóico, mas com o sentimento de poder ajudar as pessoas a refletir e a despertar seus potenciais. Perfeito. E as boas vozes, as boas mensagens, elas precisam mais do que nunca agora serem amplificadas, né? Bom, agradecer novamente ao Rossandro aqui e agradecer a você que acompanhou esse bate-papo incrível até agora. E para lembrar que quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Rossandro, está aparecendo um QR Code aqui na tela que leva para um canal no Telegram. Você pode tirar dúvidas e pode ter informações sobre educação e sobre inteligência emocional também.
O Sandro está apontando aí pra gente. Vai lá e vale muito a pena você conferir esse conteúdo desse canal. Bom, e para você que nos acompanha novamente, muito obrigado. E em breve a gente volta com mais entrevistas e informações aqui no Bet Blog. Até a próxima!